Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, nós estamos começando mais uma aula de História, estamos começando mais um ano letivo, estamos com as energias recarregadas, espero que vocês estejam animados. Eu estou bastante animado com esse novo ano letivo de 2021. Nós estamos começando de forma remota, se Deus quiser, vamos voltar ao ensino presencial, vai passar essa pandemia. Não vejo a hora, estou contando, o tempo para que isso acabe logo e que eu possa que possamos estar retornando à escola e nos vendo presencialmente, ok? Vou trazer um tema novo, que é da disciplina de História para o 7º ano, e nós iniciamos o ano continuando falando dos povos que se formaram e viveram no processo de formação da humanidade, durante a história da humanidade. Ano passado nós estudamos sobre os povos ali do Mediterrâneo, estudamos também sobre os povos ali da região da Mesopotâmia, do rio Tigre com o rio Eufrates, do Oriente Médio, na verdade, e vamos fazer uma revisão um pouco mais à frente ali de alguns povos europeus mais antigos. E no 7º ano nós iniciamos o ano falando sobre os povos africanos. E na aula de hoje eu quero falar sobre os reinos e povos da África. No conceito proposto para o 7º ano, eu vou apresentar a vocês 4 reinos que existiu na África. E eu vou apresentar nesta aula 2 e na próxima aula mais 2, ok? Antes de falar sobre os povos ou os reinos africanos, quero mostrar algumas informações para vocês de como é a África hoje. Ela possui ali uma área de aproximadamente mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. O seu território é muito grande, o continente africano é muito grande. E lembre-se, a África não é um país, a África é um continente, é um território formado por vários países. Não confunda isso, eu vejo muitas pessoas confundindo, achando que a África é um país, mas a África não é um país. A África ali, conforme a informação do texto, vai dizer que corresponde a 20,3% da superfície terrestre do planeta. Então é muita coisa, é um território muito grande. No ano passado, quando nós estudamos em geografia não, em história, lá no início do ano, nós aprendemos que, segundo as teorias do processo evolucionista, principalmente de Charles Darwin, ele vai identificar e dizer que a humanidade surgiu na África. A África ela tem um papel muito importante para a história da humanidade, porque através de muitos estudos identificaram que a humanidade surgiu no território onde hoje é a África. Continuando as informações, nós podemos ver ali que a população da África hoje é de 850 milhões de habitantes, de pessoas. É muita gente, É muita gente morando na África. Olha o número de países, 53 países. Até eu, que sou professor de geografia, esses dias eu tenho feito um estudo muito aprofundado sobre a África, porque o meu objetivo esse ano é conhecer teoricamente, porque não tem condições de ir lá e conhecer esses países, mas conhecer aqui de casa mesmo, todos os países, todos esses 53 países da África. Tinha países que eu desconhecia. Eu conheci recentemente um país chamado Burkina Faso. Já ouviram falar desse país chamado Burkina Faso? Existem muitos países africanos que poucas pessoas conhecem. Quando a gente pensa da África, por exemplo, e assiste a televisão, quando a gente assiste televisão e vê falando sobre a África, a gente só escuta notícia ruim, Na verdade, não. A África é um continente muito bonito, já abrigou povos e reinos muito ricos e desenvolvidos. Nós temos países muito importantes na África, que poucas pessoas fora da África conhecem. Esses dias eu estava no Netflix, por exemplo, e descobri que na Netflix existe um catálogo de muitos filmes africanos. E é muito interessante os filmes africanos, principalmente as comédias. E olha só ali, vai dizer, quando a gente fala sobre as línguas faladas,
existem mais de 2.000 línguas faladas na África. Então são muitos povos, muitas culturas, muitas línguas, muitos países. Isso mostra que a África é um continente muito grande, muito diversificado em cultura. Tranquilo? Quero que vocês agora observem esses dois mapas aqui. Vou pegar até o canetão aqui, ó. Esse aqui é como era a África antes da chegada dos europeus. Cada cor era o quê? Era um reino ou um povo. A África era assim, ó, bem diversificada, né? Tinha várias culturas, várias nações, vários reinos, vários povos. Cada povo falando uma língua diferente, com uma cultura diferente. Após, após a ocupação dos europeus, olha como ficou a África. Ficou só com 53 países. E nós vamos aprender durante o ano o que causou isso, o que provocou isso. Nós só estamos no início, nós vamos aprender quais são as causas, o que levou a essa transformação, quais as consequências de toda essa transformação. Olha mais algumas características da África pré-colonial. População africana, era formada por escravos. Então, na África já podia observar populações escravas vivendo ali. E dessas populações, muitas vezes, surgiam populações escravas quando um povo guerreava com outro, ou um reino guerreava com outro reino, e o reino que perdia, seu povo se tornava escravo do reino que venceu. Ali, ó, quando fala de tronco linguístico banto, ou seja, quando fala de banto, banto é uma cultura, um reino que existia lá. Então, e esse reino tinha um idioma, uma língua chamado banto, que era muito forte. Tinha muitos povos que falavam essa língua na África. Então é como se fosse uma língua que predominava. Tinha pequenos povos que falavam um idioma, mas vários outros povos que falavam outro idioma. Então nós tínhamos o banto ali, que era uma língua que predominava, que tinha em vários povos. Vários povos falavam essa língua. Nós podíamos observar também a sedentarização de terras férteis, ou seja, na África, antes dos europeus chegarem, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, a gente já via que as populações já tinham deixado de ser nômades. Nômades são aquelas populações que iam para um lugar, consumia todo o alimento, quando acabava, ia para outro lugar. Então a gente chamava esses povos de nômades, ficavam mudando de um lugar para o outro. E povos sedentários são aqueles povos que iam para um lugar, se estabeleciam ali porque desenvolviam técnicas de agricultura e pecuária, começavam a plantar, a cuidar de animais. Então ali na África existem muitas terras férteis, bom para plantar. A gente pensa assim, em África só pensa em fome, em seca, falta d'água, e não é só isso. A África tem uma vegetação, tem terras muito, muito férteis. O que acontece é que a gente não sabia disso. A televisão, a mídia não fala sobre isso. Nós também podíamos observar o que? A formação de estados, o desenvolvimento comercial, o surgimento de nações. Então a África não era uma terra de ninguém, era bem organizada. Na economia, coletivização da propriedade, ou seja, uma propriedade que tinha várias pessoas que cuidavam dela, várias famílias. Tributação do trabalho, ou seja, na África já encontrava-se a cobrança de impostos. Divisão sexistas de tarefas. Então tinha tarefas do dia a dia que eram só homens que faziam e tarefas do dia a dia que só as mulheres faziam. E tinha também a prática da escravização, Como deu uma sopa
sobre aprender mais brancos e povos que tinham religiões mais tradicionais que nós vamos aprender mais à frente, ok? Quero começar aqui falando do primeiro império. Lembrando que nessa aula nós vamos estudar dois impérios africanos, dois impérios muito importantes, muito ricos, muito desenvolvidos. Nós estudamos ano passado, por exemplo, sobre o Egito Antigo. E nessa aula nós não iremos estudar sobre o Egito, mas nós estudamos sobre o Egito Antigo e vimos que era uma sociedade muito evoluída para a sua época. E nós começamos aqui estudando sobre o primeiro império, que é o Império de Gana. Hoje existe um país chamado Gana, mas há muitos séculos atrás, lá entre o século IV e século XI, existiu o Império de Gana, que segundo o texto aqui vai dizer que era conhecido como Império do Ouro. Seu povo dominava técnicas de mineração e usava instrumentos como a bateia, importante para o avanço do ciclo do ouro no Brasil. O clima úmido da região favorecia o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então aqui, o Império de Gana, deixa eu pegar aqui o canetão, ó. O Império de Gana, ele localizava-se nessa faixa aqui que eu estou circulando, essa laranjada aqui, ó, que é a faixa de uma região chamada Sahel. Sahel, né? Que fica abaixo ali do Saara, pega um pouco do deserto do Saara aqui, ó. Então essa região aqui é uma região chamada de Sahel. Tranquilo? O reino de Gana começou a se formar a partir do século IV, em decorrência da união de vilas e povos da região do Sahel, faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul. Então a gente vê aqui onde eu circulei, onde era o deserto do Saara, mas aqui abaixo, onde eu estou circulando agora aqui, ó, são as terras férteis e úmidas do sul da África. Tranquilo até aqui? Seguindo. Já o Império de Gana, ainda falando sobre este império, a localização dele, ó, no Sahel, é nesta marcação aqui, ó, próximo ao Oceano Atlântico, na região oeste da África, certo? A localização, região que corresponde parcialmente aos territórios de dois países africanos na atualidade. Hoje, onde era o Império do Gana, ficam dois países, que é o país de Mali e Mauritânia. O governo, naquela época, do Império de Gana, era o governo formado pela monarquia, ou seja, por reis. E além dos reis, que tinham um nível de poder mais alto, tinha abaixo deles, por exemplo, políticos e militares, que eram chamados de ganas, no caso, os políticos e militares. Aqui no texto vai dizer que os principais produtos comercializados pelo Império de Gana eram o quê? Eram o marfim. O marfim, por exemplo, é o osso, por exemplo, do rinoceronte. Sabe o rinoceronte, aquele osso ali? Então, eles caçavam o rinoceronte, claro que isso hoje é crime, caçar, porque o animal está quase em extinção, matava-se centenas a milhares de rinocerontes só para tirar o osso aqui, né, o chifre, na verdade, o osso é o chifre, perdão, é o chifre do rinoceronte, e então eles tiravam o marfim do chifre do rinoceronte, que na indústria médica, né, na fabricação de medicamentos, ele vale muito. Dessa forma, o comércio, nesse período, era pela comercialização do marfim, de escravos e de ouro. O Império de Gana, através da mineração, produzia muito ouro. Lembre-se disso. Que eram trocados por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Então havia um comércio de troca. Muitas vezes o comércio não era de moeda, era de produtos. Tranquilo? Já ali no século X, Gana era considerado o império mais poderoso da região centro-oeste da África. Um império muito grande, muito poderoso. Aqui nós temos essa imagem que vocês estão vendo, nós temos ali um resquício
arqueológico do que sobrou de onde era, né, a cidade, as cidades do Império de Gana. Ainda tem algumas construções. Quando a gente fala sobre a religião ali no Império de Gana, a gente vai ver que a sociedade deste império era uma sociedade onde não tinha uma religião só, eram várias religiões. Permitia-se mais religiões, hoje a gente chamaria de Estado laico, onde não há uma religião definida. Então, dentro do Império Gana, era possível encontrar islâmicos, né, adeptos ao islamismo, os cristãos, né, adeptos ao cristianismo, e de crenças animistas. O que seriam essas crenças animistas? Eu até coloquei ali, ó, crenças em um único Criador do universo que colocou um espírito em todas as coisas, seja elas animadas ou não. Então, os animistas acreditavam que, por exemplo, um determinado objeto ou uma estátua tinha um espírito ali. Então, para eles consideravam e chamavam essa prática religiosa de crenças animistas. Seguindo aqui, a gente vai entrar ali no Império de Mali, o Segundo Império. Esse Império de Mali ele se expandiu ali por volta do século XII. E as cidades de Tumbuktu, Gao e Djenne, olha, ó, 3 nomes difíceis, né? Vocês podem colocar o nome dos filhos de vocês disso, ó, Tumbuktu, Gao eu acho interessante, e Djenne, acho que é Djenne que se fala, né? Eram importantes centros universitários e culturais, olha só, já no século XII, muito antes da conquista do Brasil, conquista das Américas, que foi lá no século XV, já havia universidades, né, centros universitários e culturais, e na África ainda. O povo, né, o povo Dongon, que habitavam a região, que fazia parte deste império, Dongon é parte de um povo, que faz parte desse império. Como se fosse assim, ó, por exemplo, eu nasci em Cerejeiras, sou cerejeirense. Ah, eu nasci em Colorado, sou coloradaense, eu acho que é, né? Mais ou menos assim. No entanto, além de ser cerejeirense, eu sou rondoniense, por quê? Cerejeiras está dentro de Rondônia. Então, o Dongon está dentro do Império Mali. Aí vai continuando o texto, que habitava a região, registrou em monumentos as luas de Júpiter, os anéis de Saturno e a estrutura espiral da Via Láctea. Observações feitas a partir do século XVII na Europa. Ou seja, pessoal, até a Europa, que nos livros de história se dizia muito mais desenvolvido que qualquer outro lugar do planeta, só foi fazer essas observações astrológicas lá no século XVII. E no Império Mali já havia feito essas pesquisas astrológicas lá no século XII. Era um império muito desenvolvido. E o Império Mali ficava bem próximo ali do Império de Gana. Aqui nós estamos vendo o Império de Mali, estou circulando aqui para vocês verem. E o texto vai dizer assim, ó, há poucos documentos escritos sobre Mali, os vestígios arqueológicos também são reduzidos, então há muita pouca informação desses impérios. Quando se trata de África, há muitos poucos documentos históricos, infelizmente. Muitos poucos documentos históricos. As principais fontes para o conhecimento do Mali têm sido as histórias preservadas pelos griotes, que é um povo que vive nessas regiões. A localização, né, o reino de Mali, está localizado onde encontram os países de Mali e Mauritânia, como de Gana. Então, dentro de Gana, Gana e Mali localizam-se dentro onde hoje é o território de Mali e Mauritânia, na África. São 2 impérios que ficavam bem próximos um do outro. O governo de Mali também era monárquico, ou seja, tinha um rei. Né? Aqui está dizendo o rei Kango Musa, que foi o mais conhecido. Tem até uma representação dele aqui. Ó. Mali teve muitos reis, mas o mais conhecido, o mais importante na história deste império foi o rei Kango Musa. Quando a gente fala sobre a economia,
Em Mali, existia a agricultura, o pastoreio, que é o cuidado dos animais, e o artesanato. O Mali era o maior produtor de ouro da África, então o ouro trazia muita riqueza. Plantava-se também arroz, milhete. Milhete é um tipo de milho, né? Existem vários tipos de milho. Então, um tipo de milho chamado milhete, inhame, feijão, comercializavam ouro, sal, cobre, nós de cola. Então, havia essa troca, né? Troca de produtos. Quando a gente fala sobre ali a religião do Império de Mali, nós vamos ver que o rei Mali, chamado de Mansa, converteu-se ao islamismo. Então ele converteu-se, ele era islâmico, converteu-se ao islamismo. Contudo, a população manteve suas crenças animistas. Ele tinha suas crenças ali em uma religião mais primitiva, como eu falei, né? Eles acreditavam que havia um Deus que colocava uma alma em cada pessoa, cada planta, cada objeto. Nós vimos o exemplo da religião animista que eu expliquei ali no Império Gana. E pessoal, trouxe para vocês aqui um resumo. É um resumo, se fosse para falar, a gente ficaria aqui muito tempo, acho que mais de 1h30, trouxe um resumo. Lembre-se, dúvidas, entre em contato comigo, estou aqui para ajudar vocês. Lembre-se também que tem um texto de apoio, que é complementação do vídeo, desta videoaula, e essa videoaula é complementação do texto de apoio. Então, é preciso assistir a videoaula e ler o texto de apoio, ou vice-versa. Tem exercício para fazer. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui e até a próxima.